Fala, meu povo! Ó, eu não tenho habilidade com violão, meu negócio é apresentar podcast, é entrevistar, mas esse violão tá aqui porque hoje o podcast, produção, ó, esse podcast aqui vai ser diferente, que vai ser musical. Nós vamos conhecer uma das maiores bandas do nosso país, nós vamos conversar e vamos aprender algumas coisas interessantes e conhecer a história dessa galera. Você que tá chegando aqui, vamos fazer o seguinte, pô, se o Yang com violão não te convencer a se inscrever no canal, aí eu já vou embora, aí acabou tudo. Faz o seguinte, tá vendo o botão vermelho aí? Esse botão, se você tiver no celular, ele é preto. Ele tá escrito assim, ó, inscrever-se. Clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações, porque nós já estamos firmes no propósito, estamos rumo a 100 mil inscritos no nosso canal, hein, produção? E, ó, boa. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, então já se inscreve aqui. Aproveita e dá uma olhada na descrição, porque todas as redes sociais da querida banda que está aqui com a gente hoje já vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Ó, se você não foi no Instagram ainda, corre no Instagram, porque os cortes dessa entrevista já estão disponíveis lá em nosso Instagram. Então você vai ver alguma coisa aqui, você vai falar, pô, isso aqui eu quero enviar para aquele meu amigo músico, aquele cara que tá querendo iniciar a carreira musical, eu vou motivar ele. Então você pega um corte dessa entrevista e você envia pro seu amigo, tá bom? Se você já se inscreveu no canal, se você já sabe agora do nosso Instagram, eu posso prosseguir e deixa eu ler algo aqui pra vocês, olha só que legal. Esse podcast vai ser diferente, que eu vou apresentar a banda de um jeito diferente. Ó, a história dessa banda é basicamente assim. Em 2015, dois amigos se juntaram em Bauru para formar a Norte, influenciados pelo folk rock. Caramba, já que eu vou querer entender isso aqui. Matheus, Leonardo, Edu Pérez iniciaram essa trajetória da banda e logo adiante conheceram Gabriel Bastos, que se tornou o integrante. Eles lançaram o primeiro EP em 2016, que é o EP Horizonte Azul, com as primeiras músicas autorais, hein? Vamos apoiar as nossas bandas, igreja, vamos apoiar as nossas bandas, as bandas independentes, que tá vindo uma galera muito boa aí e com muito projeto bom. De 2018 a 2019... foram lançados alguns singles dentro de um projeto único e pontual, intitulado como De Dentro Pra Fora. Senhoras e senhores, com muita alegria aqui desse violão, que meu parceiro Du aqui já afinou ele, mas eu acabei de desafinar, que nós recebemos aqui hoje no Yang Cast, nosso podcast, a Banda Norte. Eu estou recebendo aqui o Du, o Gabriel e o Matheus. Sejam bem-vindos, meus amigos. Show. Muito legal. Yeah. Fala aí, como é que tá? Pegaram o trânsito? Em São Paulo é praxe, né? Em São Paulo é praxe. São Paulo sendo São Paulo. Não tem novidade. Ainda mais nós que somos do interior, né? Tipo, a gente chega vem aqui e assusta. Não, porque é Bauru, né? Bauru lá é mais tranquilo, não tem tanto trânsito assim. Não tem, muito. É bem de boa, 5 minutinhos você tá em qualquer lugar lá. Shopping, tudo. Aqui não, tem que sair 1 hora antes, né? É bem complicado, ainda mais atravessar a cidade, não dá. Pra você, aqui em São Paulo é assim, ó, se você vai de um bairro pro outro, é 40 minutos, pô. E é bairro que é perto, pô, é coisa de poucos kms. Mas o trânsito, ele hoje colaborou e vocês chegaram aqui, eu quero agradecer primeiramente a vocês, né, ao Matheus, ao Gabriel, ao Du. Quero agradecer a vocês. Quando eu fiz o convite pra eles, eles aceitaram de primeira, não, vamos estar juntos no Yang Cast. Eu falei, pô, que bacana. Quem é mais antigo? É porque eu não gosto de falar de idade, né, produção, aqui nesse podcast, né? Quando fala de idade, vocês sabem, que aí já envolve o apresentador que tem cabelo branco. Eu não gosto de falar muito. Só que esses caras aqui, eles trazem, né? Eles vêm trazendo em suas músicas algo que, com o tempo, meio que se perdeu. Que é justamente a questão daquela galera mais antiga, aqueles jovens mais antigos, fervorosos com o violão, formando bandas, né? Nós temos aí exemplo PG, Oficina G3, tem outra que é Koinonia também, tantas bandas pelo Brasil afora que vieram aí como pioneiras. E quando eu ouvi as músicas, eu fiquei muito feliz. Falei, cara, eu tenho que bater um papo com essa galera aqui, porque realmente é muito bom ver jovens empenhados em desenvolver um bom trabalho e levar uma boa canção até as pessoas. Vamos falar um pouco agora de início. Vamos lá, Matheus. Fala pra gente aqui, como foi o início da Banda Norte? Cara, muito legal. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. A gente tá muito honrado de estar aqui e poder trocar essa ideia contigo, poder também dividir um pouquinho da nossa história, né, com a galera que vai acompanhar depois. Mas, resumidamente,
eu cresci na igreja, bicho. Então a gente já sabe que quando a gente cresce na igreja, a gente acaba sendo meio que influenciado a aprender a tocar alguma coisa, né? Eu também, filho de pastor, então desde molequinho eu via meu pai tocando, meus tios, enfim. Então, desde pequenininho eu fui introduzido assim nesse meio musical por influência da igreja, né? E, enfim, a gente foi crescendo, o amor pela música também foi aumentando. E nesse caminho, numa sala de aula, eu conheci um dos meus melhores amigos, que é o Du. Você tinha quantos anos na época? Cara, foi com 14 anos, eu acho. 14 anos, depois ele pode até falar mais, mas eu demorei acho que um mês para voltar às aulas, assim, que eu não gostava muito de ir pra escola, não. O bom que ele já confessa, né? Ele já fala não gostava muito, não. Mas isso não significa que eu era um mau aluno. Eu era um excelente aluno, mas eu só não gostava de ir muito pra escola. Mas enfim, eu cheguei atrasado, e nessa de chegar atrasado, né, a professora me convidou para ir para a diretoria ter uma conversa, e nesse caminho eu conheci esse rapaz aí, né, na qual a gente caminha junto aí desde 2011, então já vai fazer aí um bom tempo. A gente virou amigo e conforme, né, a nossa amizade foi crescendo, a gente 13 anos na de verdade, amizade, hein, mano? na verdade depois, né, eu mudei de escola. Uhum. E aí depois a gente deu a coincidência, né? Coincidência de a gente cair na mesma sala, na outra escola também, assim. E aí, ali a gente fez essa conexão, ele convidou eu para ir lá frequentar a igreja. E eu comecei a frequentar e a gente montou a banda logo em seguida. Já tinha essa paixão pela música, assim? Sim. Ele já tinha, que ele já tocava desde já sempre. Ele nasceu lá. Com violão, eu já nasci com o violão do lado, né? Por causa da igreja. E o Du, ele já cantava. Eu já cantava também, minha família toda gosta de cantar, de música, então eu já tinha esse amor pela música também. Agora, algum de vocês, assim, é filho de pastor, já teve músico na família? Cara, a minha família, sim. Meu pai, os meus tios, o meu avô, né? O meu avô, ele vem de uma linhagem do sertanejo e tal. Então, enfim, já tem um grande período aí na qual ele trabalhou apenas como músico, né? E isso acabou sendo levado para os meus tios, né? Para o meu pai e tal. Então, por influência deles e também, obviamente, da igreja, eu entrei nesse mundo. Mas cara, a música pra gente sempre foi um amor muito grande. Quando a gente, né, retornou o contato, conforme ele falou, a gente começou a sonhar muito com a música e, enfim, começou a dividir algumas bandas. Cara, escuta isso, você escuta aquilo e tal. Cara, que legal. E aí, na época, o Du, ele não tava indo em nenhuma igreja. Eu fiz o convite, ele começou a frequentar a igreja na qual o meu pai, ele pastoreava. E desde então, a gente tá andando junto, cara. Então, a gente teve uma primeira banda, onde a gente ficou de 2011 a 2015. Foi. De 2011 a 2015, aí em 2015 a gente saiu dessa banda, eu saí, logo em seguida o Du saiu. Mas, cara, pra gente a música sempre foi parte da nossa vida, assim. A gente sempre entendeu a música como o propósito na qual Deus nos chamou, sabe? Então não é uma questão de pô, eu quero ser famoso, ou eu quero que as pessoas conheçam a minha música, ou eu quero, viajar e conhecer lugares. E ele vai entender um pouco ao decorrer da história, você vai entender que, realmente isso que ele tá falando faz sentido hoje, assim. Cara, porque eu acho que, assim, falando bem a verdade, acho que qualquer artista gospel que você for conversar hoje, talvez eles tenham a mesma fala que a minha. Não, eu não faço porque eu entendo que Deus me chamou pra fazer e tal, e realmente eu acredito, mas realmente, cara, pra gente tudo isso tem um peso muito maior, assim. A gente sempre levou muito a sério aquilo que a gente faz, né? A gente sempre entendeu claramente a vontade que Deus tinha pra nós, né? Como propósito, como obra. Então a gente sempre levou muito a sério isso, e não é à toa que hoje a gente tá aqui agora podendo dividir, trocar esse papo contigo. Então, isso pra gente é bem importante, e a gente tem levado isso com muita seriedade, assim. Desde menino, assim, igual ele falou, a gente nunca teve dúvida, nem o plano B, no caso. Então, a gente segue até hoje fazendo isso, e por amor a isso, e com um propósito bem alinhado
com o que Deus quer pra gente, assim. Vocês, tipo assim, vocês desde cedo, vocês já entenderam o propósito de vocês, né? Sempre Sim. foi isso. Cara, a gente vem de uma igreja pentecostal. Então, o que acontece? Você tem cara de pentecostal, mano? Não, eles têm cara de... A gente vem de uma igreja pentecostal. Então, o que acontece? Desde de pequeno, cara, a gente carrega sobre, né... sobre nós, muitas mensagens, assim, muitas palavras na qual Deus usou. Sabe as irmãs do Coque? As famosas? Sei. Então, aquelas que... cara, é loucura, assim. O Du tem uma memória de elefante, assim. Eu sou lembro de péssimo. todas. Mas a gente recebeu, cara, eu não consigo nem contar nos dedos, assim. E não foi em momento onde a gente tava ministrando adoração, não. Nada disso. Não, às vezes era um momento, assim, Cara, aleatório. Sei lá, uma pessoa... você tá na fila do supermercado, assim. Você tá na fila do supermercado, alguém te para. Ou sabe? uma pessoa que, tipo, que não frequentava a igreja, nada, e surgia e acontecia, sabe? E do nada, então a gente carrega muita coisa, assim. E, Então... assim, como eu tenho facilidade com essa questão da lembrança, cara... a memória do elefante. Cara, tipo, não tem como você duvidar daquilo... Não tem como você duvidar daquilo que Deus falou, entendeu? Porque foi cumprindo passo a passo tudo aquilo que foi falado e algumas ainda a gente está caminhando para cumprir. Ainda bem, né? Porque senão a gente já teria finalizado. Talvez não era nem para estar aqui. Acabou a carreira já. Guardei a então, fé. tipo assim, é loucura, sabe? Você vai vendo assim, ó, sabe? Todas as palavras assim e isso concretizando na vida é absurdo, sabe? Não tem como duvidar. Sim. Não tem como duvidar. Não dá pra ser incrédulo, né? Não dá. Quando não Deus, dá. De fato, quando Deus ele promete, né? Quando algo é pra ser, não adianta, né? Exato. Quando é pra ser, acontece justamente. Até isso que você falou. Você tá no mercado ali, a pessoa chega, fala com você. Às vezes você vai pra um lugar aleatório e ali Deus faz questão de reforçar o propósito. É legal que, até confirmando isso nos bastidores, né? Você tava me perguntando sobre o nome da banda. O nome. E, cara, eu e o Du, a gente tava, a gente precisa de um nome fácil, um nome tranquilo, né, e tal, que possa também descrever o momento que a gente tá como banda, né, a gente tava começando esse novo projeto, isso em 2015, no final de 2015, começo de 2016, e uma das palavras que a gente recebeu foi justamente sobre isso, cara, a gente recebeu um pessoal na igreja, de missões. Foi um culto muito especial isso daí. Você lembra? O legal é que é assim, ó. Não, como que foi essa palavra? O Matheus dá um start e o Du ele acessa. Você já achou? É tipo aquele filme lá, o Divertidamente, sabe? Que tem um lugar lá bem no toda vez que acontece isso, vem o irmão Lázaro. Eu me lembro. Começa. Mas foi um culto muito especial. Foi um culto de jovens. E a gente tava ministrando, fazendo um momento de adoração ali. E a gente nem conhecia a galera, foi uma galera de outra igreja lá. E eles tocaram a parte da palavra e tudo mais. E o culto, tipo, foi absurdo, porque a gente não tinha esse contato, eles não sabiam de nada, porque, assim, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, a gente nunca compartilhou com ninguém, nem com família, nem com nada. Então... Eles não sabiam do processo, do que a gente estava com o momento, não sabia de nada. E lá foi muito específico, sabe? Parecia que foi um culto, assim, especial, assim. Falar, galera, é isso que eu quero direcionar vocês. E foi lá, a gente recebeu várias palavras do nome da banda, inclusive, que a gente tinha, assim, pensado no nome, mas lá foi a confirmação, onde a gente recebeu uma palavra que a pessoa falou que via, assim, abrindo um mapa, né, e apontando direção, né, que no caso confirmou que é a questão. A gente já tava com a ideia de colocar Norte, nome da banda. Aí esse rapaz, ele chegou e falou assim, cara, eu não sei porquê, mas eu vejo um mapa na minha frente. Exato. E eu vejo esse mapa apontando pro norte. E a gente tava orando sobre o nome. Exato. Foi, assim, cara, a gente recebeu umas mensagens assim ao longo da... Ali naquele dia aconteceu várias coisas e várias palavras que foram se cumprindo e acontecendo durante a jornada, né? A galera que tá assistindo às vezes não entende, às vezes recebe alguma palavra assim, igual a gente recebeu, e acha que tipo vai acontecer no tempo que ela pensa que vai demorar, né? Mas ou que assim, às vezes vai ser rápido, existe o tempo certo e várias assim a gente viu acontecendo ao longo do tempo, assim. E inclusive a questão, né, que a gente vai falar mais para frente, né, do momento que ele passou, isso aí foi falado nesse mesmo dia também,
né? Então, vocês vão ver, assim, ao longo da conversa aqui, como vai fechando. Como Deus direcionou tudo, né? Como tudo fez parte de um propósito, né? E é loucura você não acreditar que Deus tá movendo e tá guiando o nosso caminho, sabe? Não tem como. Agora, assim, o nome, desde sempre foi Banda Norte? Começou com Banda Norte ou não? Sim, quando a gente começou esse projeto, no começo de 2016 ali, sim. Já começou como Norte já e era ficou. Banda Norte. É. E aí a gente fala só Norte, né? Só Norte, É que o pessoal acaba falando, pô, é a Banda Norte, mas a gente se chama só Norte. como a Norte, sabe? E o legal dessa utilização da palavra única, Norte, é que dá pra você fazer muita coisa, né? Dá pra você criar o movimento Norte, sim, né? sim. Tendo o Norte, cara, legal. Agora vamos lá, aí beleza. Vamos nos posicionar aqui na linha do tempo. Então, nós temos aqui o Matheus e o Du tendo uma amizade já de um bom tempo, aí começam a fundar a banda, e quando chega o Gabriel? Legal. Fala aí. Eu vou dar o começo, a introdução aqui, depois você segue com a sua parte. Fechou. A gente, em 2016, a gente veio pra São Paulo pra gravar um EP, né? E a gente gravou esse EP, você até citou no início do podcast. A gente gravou esse EP começamos a abrir algumas agendas na época, e em uma agenda específica, alguém filmou a gente tocando. Eu tava num momento de solo até, de guitarra. Tava tocando? Eu tava fazendo um solo de uma música, e alguém filmou e postou isso. E aí, na época, eu não sei se o Du compartilhou no perfil da banda esse vídeo. Eu compartilhei no perfil da banda, e aí o Gabriel, não sei por qual motivo, ele foi lá e comentou o vídeo. Comentou no vídeo. Aí a gente... É que eu não sou um guitarrista mala, entendeu? Eu achei bonito. A gente viu, Cara, né, mas pô, isso não é normal. No mundo da música, isso não é normal. Pô, mano, Isso não é Então, normal. ou seja, Apesar que assim, os guitarristas tá até de boa. Que quem não tem uma fama muito legal é o baterista. Não. Baterista. Guitarrista tá perdoado. Aí ele comentou, cara. Aí eu, tipo assim... Aí eu como eu sou muito desse cara do relacionamento, assim, eu entrei lá no perfil dele, interagi com ele também, né? A gente começou a conversar, e aí ele pode continuar. E aí 2 meses depois... Não, acho que menos. Tipo, a gente começou a conversar, e aí a gente tava meio que naquele, sabe, aquele... Não era bem um namoro ali, tava meio tipo assim, nossa, eu gosto desse tipo de som, desse tipo de banda, e eu também, não sei o quê. E aí eu tinha acabado de voltar, eu tava morando no Nordeste, e aí eu tinha acabado de voltar pra cá, pra São Paulo. Sim. E aí eu não lembrava, tipo assim, nunca tinha ido pra Bauru, entendeu? Aí eles falando, a gente é de Bauru, e eu tava no litoral. Eu falei, não, quando eu estiver em São Paulo, eu dou uma passadinha perto, né? aí pertinho, porque eu confundi com Barueri, né? Acho que não é. Tá pertinho, perdoado, Pô, não sabia. Aí depois de um tempo, aí a gente ficou assim de mandar uma demo, né, pra saber assim, ó, se dá match. Um test drive, vamos ver. Não, vamos ver se é real. Eu mandei uma assim, hoje eu olho essa demo e falo, meu Deus, que coisa triste. Mas foi essa. Hoje você olha e fala, pô, como eu entrei aqui com essa demo? Como que eu entrei? Entrei aqui, mostrei. Aí depois eu acho que de 1 ou 2 semanas a gente já tava junto, gravando junto, compondo junto. Mas assim, igual eu e o Matheus, começou o projeto, a gente sente muito, sabe, da parte de Deus, as conexões que a gente recebe na nossa vida, sabe, com as pessoas que Deus conecta com a gente. E desde o princípio, assim, a gente também viu como era o coração do Gabriel, como pessoa e tudo mais, né? Então, isso contou muito, né? A musicalidade, tudo. Beleza, entendeu? Músico bom você contrata, você paga, entendeu? Mas uma pessoa que é honesta, que tem caráter, que tem um coração bom, né? Que tem um coração e que se torna amigo, que você traz pra sua vida, aí já é outro papo, né? Então, foi isso que conectou a gente. Esse momento, assim, ele entrou... Que ano que foi que você entrou? Foi 2015. Inicialmente ele não entrou na banda. A gente começou a Você trocar... em 2015 e aí você 2017. veio... 2017. 2 anos. Como foi, assim, pra você a fase de adaptação? Porque você não pegou ali aquele início, né, da discussão do nome. Pô, e aí, Deus falou... Foi complexa a adaptação. Então, vou contar a minha parte. Deus foi falou complexa. Assim no início. Se você... Fala que a gente tava falando esses dias. Cara, pô, vocês tomavam a frente e tal. Não, tipo assim, o que acontecia? Como sempre foram os dois, meio que eles têm essa facilidade pra tudo. Então, assim, eu tava falando desde os 14 anos junto. Então, assim, é muito conectado em tudo. Então, vem um corpo estranho
E aí você vê que, tipo assim, não, é que eu tava falando com o Du, e o Du eu tava falando com o Matheus. E eu ficava assim também, eu aqui. Oi, pessoal, eu também tô aqui. Então, tipo assim, eles estavam muito entrosados em tudo, em referência. E eu, como, assim, a maior parte da minha vida inteira foi estudando guitarra, tipo assim, sendo aquele cara chato que fica tirando instrumental e sabe qual que é? Então, não, que o overdrive, não sei o que, é o melhor. Esse cara, cheguei, e aí eu chegava, não vinha com uma referência, pessoal... Não, isso aí não. Isso aqui não. Eu chegava, mas olha essa ideia, pessoal. Não. Aí aos poucos eu fui percebendo. Eu não entrei logo pra banda, né? Teve um tempo ali e eu ficava me sentindo ali também, tipo assim, poxa, como músico, né? Ficava, nossa, eu tenho que me arrumar minhas gigs. Arrumar minhas gigs. Né? Tipo assim, com o tempo a gente foi ficando tão amigo. Eu acho que, assim, a principal... Além do propósito, né, que a gente sempre conversou sobre, eu acredito que a nossa amizade é o que é mais importante. Sim, entendeu? com certeza. Assim, tem o lance da musicalidade, mas assim, a gente se tornou muito amigo. Ao ponto de, tipo assim, a gente dividir coisas da vida mesmo. Porque querendo ou não, é como se fosse um casamento, entendeu? Você tem que lidar ali com cada um. Por mais que a gente não tenha a questão do ego, a gente não tem nada dessas questões que atrapalham nosso relacionamento, a gente sabe que tá todo mundo caminhando pro mesmo objetivo, entender o propósito, entendeu? A gente não briga, né? Não tem esses problemas. Sim. Mas recapitulando, né? Antes de a gente conhecer e ele participar, a gente tinha gravado um EP lá, né? No Estúdio Dove, não sei se você conhece. Sei. Que é que na época, hoje eu não sei de quem como que tá, mas era do André Aquino, né? E nessa época, eu e ele tinha um trabalho, ele trabalhava em um trabalho, em outro, Sim. E a gente decidiu, né, sair, largar do emprego, por direção de Deus mesmo, sabe? Deus colocou no nosso coração, e ele chegou pra mim e falou, eu quero sair, quero renunciar, eu também quero renunciar, entendeu? Minha vida tava favorável, já tava com carrinho, tava comprando um terreno, vida padrão, normal, né? Que a gente vai conquistando e até construir uma família e seguir. E ele também. Só que, cara, o que sempre queimou nosso coração é o quê? Fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa, entendeu? Uau. Nosso coração nunca esteve em nada, em bens materiais, em nenhuma questão relacionada a isso. Então, o nosso propósito sempre esteve à frente de tudo. E se precisar até hoje, renunciar qualquer coisa em prol do nosso chamado e do nosso propósito, a gente vai renunciar, como a gente fez nessa época. Então, nessa época que a gente largou o emprego, porque Deus colocou no nosso coração a gente fazer trabalhos nas escolas. Então, a gente começou a fazer missões nas escolas. O Matheus conheceu esse pessoal que deu a palavra, ficou conectado na nossa vida e apresentou essa mulher que faz missões nas escolas. Então, você vai entendendo que as peças vão se encaixando e, tipo, as Conectou. coisas... E aí eles apresentaram esse projeto das escolas, queimou muito no nosso coração de a gente fazer, só que a gente não tinha tempo para fazer, a gente tinha que renunciar para a gente conseguir fazer. E nessa época a gente renunciou os trabalhos e a gente pensou, vamos gravar um trabalho, a gente pegou os acertos do nosso dinheiro e foi gravar, entendeu? O trabalho. Então, tipo assim, tudo que a gente tinha, a gente entregou. Tanto vocês apostaram, né, cara? De verdade, exato, porque a gente sempre foi muito confiante naquilo que Deus quer pra gente, entendeu? Então, a gente nunca duvidou, nunca teve aquela dúvida. Então, Deus falou, sai. A gente saiu do trabalho. Pega o acerto, faz isso. A gente foi lá, gravou o nosso EP lá, que a gente gravou no Dove. E logo em seguida, aí o Matheus pode falar, né, sobre isso. Tivemos essa questão que o Matheus passou. E com essa questão que ele vai falar, a gente estava fazendo missões nas escolas, né, nesse período aí. Uau. Então ele pode falar um pouco mais sobre essa questão aí que vai lá, ele passou. O legal é que essa entrevista aqui era de fato a biografia da Norte. Sim. Seus netos, seus filhos verão, cara. Sim. E isso é muito especial pra gente, como eu falei. A gente não compartilhou isso com muitas pessoas, sabe? Uau. É legal que assim, a gente tá voltando, a gente voltou esse ano a fazer os lançamentos,
E a gente tá tendo um resultado super legal, tá chegando muita gente no nosso Instagram e tal. E a gente não é muito blogueiro, assim. A gente tem uma certa, uma certa dificuldade de humanizar, né, o nosso trabalho. Então, o que a gente tá contando aqui hoje, eu acho que vai ser muito legal, porque o pessoal que tá chegando, que quer saber, que sempre pergunta lá, a gente quando abre caixinha de pergunta no Instagram, ou o pessoal nos comentários, pô, de onde saiu essa banda, de onde eles são, o que eles fazem, como começou e tal. Eu acho que é legal hoje, porque eles vão conhecer um pouquinho mais da nossa história, entender um pouquinho mais do processo que a gente viveu. Mas enfim, né, então, recapitulando, em 2015 a gente começa, em 2016... a gente sai do nosso trabalho para poder fazer missão em tempo integral. Então, a gente sai de um trabalho onde a gente é remunerado, onde a gente é assalariado, para poder dedicar ao campo missionário. E os pais? Como foi? Cara, os meus pais, assim, a minha mãe sempre bateu muito no ponto, né? Que eu precisava fazer uma faculdade, o sonho dela era que eu fizesse direito e tal. Mas eu até fiz, né? Eu cheguei a fazer quase 2 anos, o Du também chegou a fazer um outro curso. E a gente também renunciou. Falei, mano, a gente gosta de música, então... eu não vou fazer nada com direito amanhã. O nosso negócio é música. O negócio é tocar. E a gente era já apaixonado por isso. E, enfim, a gente acabou abrindo mão nesse momento da universidade. Mas, enfim. E aí, em 2016, a gente grava esse projeto. Né, e a gente feliz pra caramba. O pessoal aqui comentando sobre o trabalho. A gente veio com uma proposta super diferente. Né? A gente nunca trouxe um som worship, né, como o pessoal fala hoje, essa coisa muito congregacional. A gente sempre teve uma veia mais pop, assim, uma coisa mais reflexiva, mais diferente. E então, naquele momento, né, principalmente pro cenário musical naquele momento, a gente trouxe algo bem diferente, né, do que se havia fazendo, assim. E a gente estava super ansioso, assim, pelo resultado do trabalho. O feedback dos produtores no estúdio foram incríveis, assim. A gente ficou super feliz. Pô, saímos do interior. A gente que sempre sonhou com muita coisa. Chega em São Paulo, é super bem recebido. O pessoal recebeu a gente super bem, né? Na época, tinha grandes produtores no estúdio, grandes compositores, que hoje aí são referências no cenário brasileiro. Gostaram muito do nosso trabalho, a gente ficou super feliz. E aí... acho que 1 mês ou 2 meses. Na época a gente tava gravando lá, o Vilas Boas, ele tava começando, né? O André não tinha lançado ainda o primeiro álbum dele. Tava assim, todo mundo tava começando. O André não. O Gabriel Guedes também tava indo gravar lá na época. Sim. A Gabriela. Então, tipo, foi nesse momento aí que a gente... Foi nesse momento. Então, o estúdio lá tava percorrendo toda essa galera, assim. A gente tava, cheio de expectativa, assim, que legal. A gente recebia o feedback, o pessoal tá ouvindo o trabalho de vocês aqui, tá todo mundo se amarrando e tal, não sei o quê. A gente tava super feliz, assim. E aí entra, né, um momento difícil da banda, né? No metade de 2016, a gente feliz, ansioso com o projeto, né, animado. Eu do dia pra noite, cara, eu comecei a ficar estranho, assim, e caí inicialmente numas crises de ansiedade muito fortes, o que foi aumentando, até eu começar a ter pânico, né? O pessoal fala sobre a síndrome do pânico, caí numa depressão muito severa, assim, eu fiquei de 2 a 3 anos bem mal, né, com essa doença. Então, no começo, como eu não tinha histórico na família, né, de ninguém que tinha, e acho que é até legal eu frisar isso, né? Como o público nosso a maioria é cristã, talvez hoje alguém esteja passando por isso, então acho que é legal eu frisar. Mas dentro da igreja se existe uma ótica bem complexa, assim, em relação a problemas como a ansiedade, como a depressão, né? Eu venho de um tempo, né? Mas cara, pelo menos no meu histórico familiar, né, e da minha igreja, né, em específico, naquele momento, não era comum as pessoas passarem por problemas assim, tá? Pelo menos ninguém havia sido diagnosticado com esse problema. Sim. Então, inicialmente, tudo é demônio, né? Então, aí... a dificuldade de lidar, né, com a situação, né? Mas não é por mal, que ninguém sabia, então... e às vezes tem com outras pessoas querendo ajudar e resolver o problema, né? Porque foi realmente... E aí vai um pastor na igreja orar, ora pelo Mateus lá e tal, não sei o quê. E ora pelo Mateus, E isso ia piorando, né? Cara, porque ele queria a solução também, eu costumo falar assim, cara, que a depressão, a ansiedade é uma doença invisível, né? Você tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, você tem uma diabetes, você tem, sei lá, qualquer outra doença, você é diagnosticado e você tem um tratamento.
sai no exame os resultados, sabe? A depressão, principalmente quando você não faz ideia do que significa, que era o meu caso, ansiedade, eu nunca tive histórico na família disso, na igreja, a gente nunca tratou. Então, para mim, era algo extremamente novo, sabe? Eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Então, aquilo estava me enlouquecendo. Falei, meu, o que é isso? Que me tirou a alegria, me tirou a paz, me tirou a tranquilidade. No momento que é para eu estar feliz e tal, as coisas acontecendo, a gente fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, entendeu? Não, eu fiquei super confuso. Acho que o Du também, na época, acabou sofrendo muito comigo, porque, cara, a gente tá no melhor momento, talvez, nosso até hoje. As coisas estão acontecendo pra gente. A gente, na época, recebendo contato de igreja do Brasil inteiro. E pra acampamento, pra, show de prefeitura. Tinha um monte de coisa legal acontecendo. E, do nada, eu comecei a entrar num casulo, assim, a me fechar durante um tempo. Como a gente não tinha diagnóstico nenhum e eu tinha muito medo de médico. Você tinha medo de médico? Eu tinha. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus. De médico, de exame. De qualquer coisa. Injeção. E aí eu nem pensava nisso, cara. Falei, não, Deus vai me curar com isso aqui. Eu não sei o que eu tenho. Às vezes é só uma bobeira, isso aqui vai sair. Mas isso foi piorando com o tempo. Até um momento onde eu não podia mais ir pra igreja porque eu não conseguia ficar num ambiente onde tinha muita gente. Eu não conseguia ir no supermercado, eu não conseguia ir pra um centro de cidade, pra um shopping. Então eu ficava em casa. Era a única coisa que eu fazia. E a minha vida, ela era regada de choro, cara. Toda a água que eu tomava se convertia em lágrima. Resumidamente, era isso. Então, eu passava as madrugadas chorando com o Senhor, orando ao Senhor, pedindo para que Deus me mostrasse o que estava acontecendo. Eu não fazia a menor ideia. E, cara, foi um período bem complexo, assim. Principalmente esse início na qual eu não tinha ciência do que estava acontecendo comigo. Assim, cara, que forte. E imagina, aí tem que lidar, porque a gente tinha renunciado, né, do trabalho. Apostou tudo na... Exato, então foi um período só que né, ele vai continuar falando, mas isso só nos traz lembrar as palavras e que nos traz esperança, que naquele mesmo dia lá, que a galera foi na igreja, deu a palavra do nome e tudo mais lá, a gente recebeu uma palavra sobre viver ciclos e etapas, né, que a gente ia viver etapas e ciclos e fases da nossa vida, e a gente tinha que viver cada uma delas, cada ciclo, e não pular, e não tentar pular essas etapas. E não duvidar daquilo que Deus... E não duvidar, e acreditar e seguir confiando no propósito dele. Então, isso, né, lógico, no momento que ele estava vivendo, ele não conseguia enxergar isso, porque quem está passando por isso não consegue enxergar, mas eu, assim, dentro de mim, né, sempre carreguei isso, sabe, firme, para poder também ajudar, né, nesse momento e conseguir entender, né? Porque outra pessoa ia ficar, e aí, tal, mas e aí, tal. Entendeu? Eu soube entender esse momento que ele estava passando também e entendi por conta também das palavras que a gente recebeu. Então, assim, a gente vai recebendo e vai se cumprindo e a gente vai entendendo. E é por isso que eu falei que é loucura se a gente não acreditar que é Deus, entendeu? Por isso que a gente segue até hoje. Mas pode continuar. E qual foi assim, Matheus, qual foi hoje, você tendo a mente que você tem, entendendo tudo que você passou, hoje qual é a maior lição que você extrai desse momento que você teve depressão? O que mais te ensinou essa depressão? Cara, eu costumo falar assim que foram os 2, 3 piores anos da minha vida, humanamente falando, porque foi regado a muito sofrimento, mas espiritualmente falando, foi os 2, 3 melhores anos da minha vida. Uau! Porque a depressão, ela me levou num lugar, cara, onde todo o resto, seja qualquer sonho que você tenha, qualquer projeto, qualquer amor que você tenha nessa vida, seja por alguém, seja por alguma coisa, seja uma ambição, seja, cara, qualquer coisa. Tudo foi submetido a zero quando eu encontrei com a depressão. Então, assim, o Senhor me ensinou a realmente me alimentar dele, porque o Senhor era tudo que eu tinha. Então, eu não tinha mais vontade de ter uma guitarra legal, de ter um carro legal, de ter uma casa bacana, de viajar para um país bacana. Eu não tinha vontade de nada, cara. A única vontade que eu tinha era de buscar em Deus aquilo que Ele tinha para mim. Eu já não via muito sentido na vida, nas coisas, mas eu sabia que Deus tinha um propósito
com isso. E era isso que me alimentava todos os dias. Então, assim, quando a gente passa por um período assim, a gente perde o gozo da vida mesmo. A alegria, a cor, ela perde o sentido. E se eu posso, né, realmente tirar algo de bom desse período, é que eu aprendi, né, com esse momento, a não ter nada e a colocar o valor das coisas a zero. E a realmente entender o valor e a razão dessa vida, que é cumprir o propósito de Deus e amar o Senhor enquanto a gente está aqui. Então, eu aprendi, acho que o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre isso, né? Que ele teve um momento de fartura, ele teve um momento de escassez, e nada disso causava alguma indiferença naquilo que ele sentia ou na forma que ele enxergava, né? A cosmovisão que ele tinha de vida, né? Principalmente em relação à fé que ele tem. Então, eu aprendi a não amar mais nada nessa terra, eu aprendi a não me vislumbrar por nada daquilo que esse mundo pode me oferecer, porque eu realmente, cara, eu coloquei minha boca assim na terra, sabe? Foi lá embaixo, e eu aprendi com o Senhor ali que nada nesse mundo faz sentido se não for por Ele e para Ele. Então, é por isso que eu falo, humanamente, foi os 2, 3 piores anos da minha vida. Mas espiritualmente, foi o momento na qual eu mais pude conhecer, na intimidade, Jesus, sabe? Foi onde eu caminhei com Ele na dificuldade, no deserto, foi onde Ele me alimentou, foi onde Ele me deu de beber, foram palavras que foram liberadas sobre a minha vida, na qual me deram forças para continuar caminhando e acreditando que aquilo tinha um propósito. Então, E só lembrar também que nesse período a gente continuou fazendo os trabalhos nas escolas. Eu acho que foi a única coisa que a gente não deixou de fazer, foi fazer missões nas escolas. Foi um período que a gente teve as melhores experiências assim com Deus, assim, absurdo. De a gente entrar na sala de professores e eles começarem a chorar e chorar. Isso foi muito engraçado, eu quero até reiterar isso, porque eu não conseguia ir na igreja, eu não conseguia ir ao shopping, eu não conseguia ir ao supermercado. Mas eu conseguia ir às escolas, né? É muito estranho isso. É um ambiente cheio de pessoas, cheio de gritaria. Eu conseguia ir até as escolas para poder continuar o trabalho que a gente tinha iniciado missionário. E nas escolas, cara, né, eu entrava de sala por sala. A gente tem vários vídeos sobre isso. Depois eu posso até postar para o pessoal ver. A gente entrava de sala em sala. Eu ministrava uma palavra com os alunos. A gente cantava uma música, trocava uma ideia rápida ali de 15 minutos. E a gente foi, né... É muito engraçado porque, obviamente, que eu não falava pra ninguém aquilo que eu tava passando. Sim. Até porque eu também não entendia muito o que tava acontecendo. Eu fui diagnosticado um pouco mais tarde, quando eu tive coragem de procurar um médico. Depois de tanto tempo. Mas no começo eu sofri calado, cara. E eu visitava as escolas, muitas alunas, né, alunos nos procuravam, você pode orar por mim, você pode tal. E chegavam algumas meninas na gente, isso me marca bastante, com os braços todos cortados, assim, ó, os 2 braços cortados, pedindo para que eu orasse, porque eram pessoas que estavam passando por um momento de depressão, de ansiedade. E eu tava enfrentando aquilo, sabe? Você ferido eu chegava das escolas, cara, eu ia direto pro meu quarto. Eu tenho fotos com o Du ainda que ele tirava no carro, assim, ó, porque a gente saía da escola, né, a gente voltava de carro, eu só descia em casa, entrava no meu quarto, fechava a porta, apagava a luz e ficava trancado. E no momento da escola, a gente tava orando por pessoas que estavam passando por isso, com os braços cortados. Ministrar sobre família, sobre depressão, e eles estavam passando por esse momento. A gente, assim, cara, a gente tem memórias muito legais de estar em sala de professores, assim, num momento de intervalo, né, de recreio, que o pessoal fala, e a gente tá sentado no canto, assim, eu e ele parado, quietinho, esperando voltar ao momento das aulas, e professores começarem a chorar do nada, sem a gente ter falado um A, né, e o Senhor começar a tocar algumas pessoas, assim, isso aconteceu inúmeras vezes, né, de professores que eram até ateus, isso é muito engraçado, e falam assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sentindo um negócio diferente, eu nem sei se eu acredito nesse negócio de oração de Deus, mas cara, ora aí, cara, faz alguma coisa, sabe? E de professoras também que eram tocadas, né, no ambiente de aula, mas ali elas não podiam mostrar muita coisa e no momento ali do intervalo, na sala de professores, eles pediam pra gente orar por eles. Então, assim, cara, foi uma experiência incrível. E isso era muito bom porque isso nos alimentava, né? Como a gente não conseguia continuar nosso trabalho como banda, né? Fazendo os shows, né? Fazendo a criação de conteúdo, enfim, tudo aquilo que a gente gosta de fazer. A única coisa que a gente
conseguia no momento era o trabalho missionário e era essas experiências que o Senhor nos permitia ter nesse ambiente escolar que nos sustentava a dar um passo de cada vez e a continuar e a saber que o Senhor ele estava cuidando da gente e que isso fazia parte do processo que a gente tinha, né, que passar para alcançar aquilo que Deus tinha. Então, eu vejo assim que Deus ele vai crescer e amadurecer. Sim, Deus vai liberando assim, sabe? Pequenas porções durante o tempo, e isso foi nos alimentando e fortalecendo a nossa fé para que a gente continuasse e esperando no Senhor a resolução, né, de todos esses pontos. Mas foi um momento assim que pra gente foi muito importante. A gente teve que pausar as operações da banda, né? No momento onde a gente estava cheio de expectativa, mas pausamos a banda em si, o CNPJ da banda, mas continuamos, né, espiritualmente cumprindo o nosso chamado, nos bastidores, longe dos holofotes, longe de tudo, cumprindo aquilo que Deus tinha chamado a gente pra nessa fazer. época aí, a gente fez uma das músicas assim, mais rápidas assim, que a gente fez, tratando sobre esse tema que a gente nunca lançou, né? E foi um dia que ele foi lá em casa, a gente pegou o violão rapidinho lá e fez, assim, uma música. Foi uma música que a gente escreveu em 15 minutos. Cara, parece que quando você tá ali no momento da dificuldade, é o momento que mais sai música, né, cara? Não, e é legal até você ter pegado o gancho, né, dessa música, porque é a próxima música que a gente vai lançar. Uau! Então a gente escreveu essa música... Como é o nome da música? Solitude. A gente escreveu essa música em 2017. A gente canta o que a gente vive, né? Então, ela se retrata muito o momento que a gente estava vivendo, né? Vocês vão ouvir, quando a gente liberar a música, vocês vão ouvir realmente tudo aquilo que a gente estava vivenciando, né? Naquele momento. E eu acho que, pô, faz muito sentido. A gente tentou lançar essa música antes, acabou não dando certo. Enfim, aconteceu muita coisa, mas eu acho que tudo tem um momento certo, né, pra se fazer. E agora rolou a gente produziu a música, a gente já gravou a música, a gente tá nos ajustes finais e já a gente vai estar liberando pro pessoal conferir a música, que realmente foi bem importante pra gente, assim. Eu espero que realmente, do mesmo jeito que a música falou com a gente, fale com a gente. Com a galera. Já sentimos, assim, que realmente, né, falou com muitas pessoas e muitas pessoas se identificaram com a letra, porque a gente, na época, soltou um violão e voz e a gente tirou ela do ar, né? Pra lançar a versão oficial. E, sim. cara, até alguns meses atrás, um monte de gente chamando lá e perguntando, tirou a música, eu escuto essa música todo dia. Há 6 anos. Playlist. Essa música me ajuda. Era uma voz e violão, entendeu? Simples. Então, cara, a gente tá com muita expectativa com essa canção de, sabe, falar e ajudar muitas pessoas. Agora, Edu, você, né, vamos por ordem. E você, né, o Matheus teve essa experiência com a depressão, foi essa forma que Deus usou, né, pra te tornar mais resistente, pra transformar você em alguém que cura pessoas. E qual foi o seu encontro com Deus? Qual foi o processo que você passou com Deus? Cara, o processo que eu passei com Deus foi um deles, né? Lidar com toda essa situação, né? E a ansiedade que você teve. Até porque, assim, o que acontece? A gente viveu esse período, mas, assim, guerra a todo instante a gente já vivia há muito tempo, né? Desde quando a gente Toda começou. hora uma... Só que, assim, guerra de perseguição, de várias outras coisas que a gente carregou dentro da igreja, fora da igreja. Cara, igreja. Então, a gente sempre carregou isso daí, né? Por conta de a gente ser diferente, entendeu? Por a gente pensar diferente, e só a gente sabe o que a gente carrega, o propósito que a gente segue. Então a gente nunca foi muito bem entendido, até porque a gente nunca foi de compartilhar tudo, porque Deus deu a palavra pra gente. Então as nossas decisões foi tudo muito louco, assim, pras pessoas, tipo, nossa, que loucura. Larga a faculdade, vai larga o trabalho. Vai ser, pra galera tipo assim, doideira. vai ser isso, vai ser aquilo, vai passar necessidade, vai... Então, tipo assim, o meu processo e o tratamento foi de ser mais inteligente emocionalmente, né? De saber lidar com essas perseguições, dessas coisas que falavam, né? Da gente e tudo mais. Então, foi um processo muito, assim, que eu tive que perdoar mesmo, sem ter feito nada, sabe? Então, foi um processo onde eu me tratei muito, sabe? Tipo, de ser mais humilde, eu digo, de questão a pessoa fez alguma coisa pra mim, eu chegar e eu ir lá pedir perdão pra pessoa, entendeu? Você amadureceu, né? Amadureci e cresci como pessoa nesse todo o processo de perseguição que a gente sempre passou.
Então, isso foi o que eu mais, tipo, desenvolvi em mim, né? Assim, melhor falando, que ele falou o processo dele, eu cresci, amadureci, evolui muito, sabe? Nesse período, né? Então, cara, esse momento aí, né, que ele passou, foi, assim, um dos momentos mais difíceis para mim também, porque eu não fiquei ansioso do jeito que ele ficou, né? Mas, assim, eu tinha que lidar com todas essas situações de pessoas perseguindo, de pessoas falando. Blindar ele. Blindar ele de várias coisas também que eu ficava... Ele não me contava, porque eu me abatia muito fácil. Exato, então, várias fácil. coisas eu absorvia e eu aguentava, eu sozinho, existir nesses momentos. Só que, ao mesmo tempo, eu tava na transição de menino, né, pra virar homem, né? Sim. Então, tipo, a gente sabe que nesse período a gente tem vários conflitos, né? De ansiedade, eu quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo, de a gente comparar outras coisas, sim, de outras pessoas, enfim, a cobrança de outras pessoas que querem colocar algo na sua vida que é ela que quer, não é você que quer. Então, tipo, as pessoas ficam querendo ditar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, entendeu? Então, é um período onde você tem que ser inteligente emocionalmente, e é um período que você não pode deixar a ansiedade falar mais alto. Consumir. Então, cara, você imagina, a gente tava com o quê? 18, 19 anos. Exato. Todos os nossos amigos estavam fazendo faculdade, estavam com seus trabalhos, enfim. E aí, só os dois doidos aqui, a banda abandona tudo e fala, não, cara, Deus chamou a gente pra fazer isso aqui. Mano, pra galera, a família, os amigos da igreja, pô, esses moleque é doido, esses caras não sei o quê, esses caras não vão ter o que comer amanhã. Mas... E, cara, ninguém veio de família de grana aqui. Então a gente veio do extremo Exato. Zero, assim, sabe? Então a gente tá construindo tudo sozinho. E pro pessoal isso era muita loucura, a gente abrir mão das coisas, sabe? A sociedade, ela te impõe um caminho que você tem que percorrer, né? É igual o Gabriel. O Gabriel tava na faculdade federal, no Maceió, falou, vou abrir mão porque meu negócio é música, né? Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas a nossa vida, ela se parece muito nesses pontos. E eu acho que uma coisa que o Du esqueceu de citar, principalmente sobre esse tratar de Deus na vida dele, era que eu tenho um perfil e o Eduardo tem um perfil Sim. oposto ao meu. Cara, eu sou um cara reflexivo, pacificador, eu sou um cara calmo, eu sou um cara... eu sou bem mais... não no mau sentido, mas eu sou introspectivo, eu não sou muito social. Que, né, o Du falou assim, não, eu sou o cara da amizade, tanto é que foi ele conversar com o Gabriel. Eu não sou esse cara, eu não sou o cara que vou puxar assunto, eu sou mais tímido e tal, não sei o quê. E o Du não. Então o Du, ele teve que aguentar esse período na qual eu não conseguia fazer absolutamente nada e segurar a barra dele, porque o Du é 100 por hora, ele é aceleradaço. Ele já acorda, vamos, não sei o quê. Então, sabe, ele teve que segurar muito a barra e teve que aprender a confiar em Deus, no processo de Deus, para que ele pudesse, peraí, deixa eu respeitar o momento, entender o tempo de Deus, acho que Deus tá querendo me ensinar alguma coisa com isso. Então, tipo, aí a gente começa a entender, porque eu sou muito de parar para entender os processos e tudo isso. Então, por isso que Deus colocou eu na vida dele, colocou ele na minha vida, entendeu? Então, tudo isso foi para completar, colocou o Gabriel. Então, tipo assim, era um momento que eu ia precisar dele, depois ele ia precisar de mim e depois todo mundo ia precisar um do outro, né? Então, esse momento aí que a gente passou, foi um momento que a gente teve que, eu tive que amadurecer muito para aguentar todas essas questões, lidar com os meus próprios anseios, né, e necessidades ali, e quero ressaltar que nesse período, cara, aconteceu coisas assim também incríveis, de pessoas chegar do nada e dar alguma coisa, uma grana, né? ou dar um tênis, ou dar alguma coisa que no momento você nem falou que você estava precisando. Então, Deus sempre foi, assim... não tem palavra para descrever, mas assim, nesse período... Sempre cuidou, né? Sempre, a gente viu o cuidado de Deus, né, em todos os pontos na nossa vida. Pequenos, assim, ó, coisas pequenas que... vou te ajudar a pagar um lanche, entendeu? Sem pedir para ninguém, as pessoas sentindo no coração. Uma vez eu presenciei um momento muito legal com você, que o pessoal da igreja estava armando para jogar bola. E, cara, a gente não trabalhava, nem eu nem ele, então não tinha grana e tal, e a gente não tinha chuteira.
né? E aí eu peguei uma emprestada com meu cunhado e o Du não tinha, eu acho. E aí apareceu um cara e deu uma chuteira pra ele do nada, sem saber, sem nada. E o Du queria jogar bola, não tinha como, porque o pessoal jogava de chuteira lá e tal. E eu presenciei aquilo e eu falei, esse dia me marcou, porque eu falei assim, cara, como Deus, ele tem cuidado de tudo, sabe? Assim, desde o menor detalhe até um grande detalhe, desde, né, dos meus exames, das preocupações que eu tava enfrentando com a minha saúde pessoal naquele momento, até todo o cuidado de Deus que Deus teve, né, obviamente, com o Du no momento. Então, assim, para descrever, Deus é bom em todo tempo, todo momento ele sempre foi bom para nós, assim, em cada detalhe, sabe? Então, é por isso que eu falei lá no início, que, tipo, não tem como a gente duvidar, entendeu, disso. Sim. E por isso que isso mantém a gente até hoje. Não é por música, não é por dinheiro, não é por fama, não é por nada disso. É pelo propósito. Pelo propósito. E seria loucura da nossa parte sair fora disso, entendeu? Não faz sentido. E isso é algo que de fato se tornou, assim, parte da vida de vocês. E Gabriel? O Gabriel, ele é o cara que fala muito, né? Ele não é aquele cara assim que fala bastante e tal, mas essas pessoas assim geralmente são as pessoas que têm justamente uma história, né? Não, o Gabriel é muito... A gente já precisa de 5 podcasts. A história do Gabriel. É um dos caras mais engraçados ainda, porque a gente só... Vai ter que voltar. Ô Gabriel, o que te conectou a Cristo a partir do momento que você entrou pra Norte? Tipo assim, pô, isso aqui fez sentido, isso aqui transformou minha vida. Conta essa experiência. Então, logo quando a gente se conheceu, eu acho que principalmente as nossas histórias de vida, né? Porque quando eu conheci o Matheus ainda estava doente. Tava saindo. Assim. 2017. Eu tava doente. Tava ainda, tipo, 2017. Mais uns 2 anos. Tava começando a querer movimentar pra sair disso. Mas tipo assim, eu me lembro muito, eu fiquei na casa do Matheus, né? E também assim, não nos conhecíamos, ele me botou na casa dele, nessa situação. Então, a gente foi porque lá. a mãe do Matheus sempre foi essa mulher, sabe, Cris. De dar a casa pra... Próxima, né, assim, apoiadora. Pra todo mundo, sim. E aí, assim, a gente foi passar um mês pra gravar e a gente foi aquele, né, deu match, mas foi aquele negócio musical, primeiramente. E depois, quando a gente começou a se conectar de vida na vida, onde eu tava vendo esse processo, onde eu acompanhava, assim, tem músicas que esses dias, foi até incrível, que a gente tava no carro junto, eu falei, nossa, tô passando por um momento que essa música aqui que eu tô ouvindo é a música que tem me sustentado, assim, tem sido o apoio de Deus, assim, pra mim. Aí ele, qual que é a música? Aquela que você escreveu lá, e ele nem gosta mais. Você nem gosta mais da música. Nem gosta mais, entendeu? Que ele é desses. E eu peguei esse processo, assim, sabe, de ouvir e ver as canções sendo escritas ali de muita verdade, né? Mas, assim, a minha história, um pouquinho antes, assim, eles citaram aqui sobre doenças emocionais, né? Problemas emocionais. E já o meu caso já é muito mais, assim, físico, né? Eu tive problemas físicos. Eu acho que uma das coisas que mais me traz esperança na próxima vida é saber que eu vou ter um corpo glorificado. Saber que esse aqui não vai ser mais. Porque esse é complexo. Esse aqui tá difícil. Mas, pra mim, assim, o que acontece, né? Eu vim de uma família do interior da Bahia, né? Uma cidade que se chama Ipiaú. Com certeza vai estar um monte de gente assistindo esse podcast. Um abraço aí pra família do Gabriel aí de Ipiaú. Isso aí. E aí a minha família, então, tipo assim, assim, desde os 8 anos, vi um vídeo lá do Steve Vai e falei, é isso que eu quero pra minha vida. Seja lá o que for. E aí fui estudando, me aperfeiçoando musicalmente. Só que cheguei a essa idade, né, dos 18 anos ali, onde você fala, cara, eu acho que música não é tão legal igual as pessoas... Só que eu sempre... Uma coisa que a gente... tem o lance da música, a paixão pela música, mas eu sempre servi na igreja. Eu sempre me doei muito. Eu era a pessoa que estava lá lavando o banheiro, lavando a igreja, que se precisasse dormir na igreja por algum motivo, eu estava lá. Então, tipo assim, isso a gente tem em comum. Né? Então, sempre fui essa pessoa. E quando foi chegando essa idade da indecisão, cobrança e tal, e eu pensei assim, poxa vida, eu tenho que estudar. Aí eu falei, então vou pegar uma coisa que seja meio que ali perto da música. Aí eu escolhi fazer química. Totalmente igual. Pertinho, entendeu? Então, assim, bem próximo. E aí, comecei a estudar, me mudei de estado. Eu tava morando na Bahia, né, em Piauí, e me mudei pra Maceió. E aí, lá sozinho e tal. Então, comecei a ter diversos problemas de saúde lá. E assim, cara, depois de um tempo, fazendo os exames...
eu acabei descobrindo que eu tava doente, eu tava com meu tórax, né? Eu tava com câncer no tórax. E aí eu descobri lá, sozinho, longe da minha família. Então foi um processo assim que a igreja de Maceió, né? A Igreja Batista Vida em Comunidade, inclusive um abraço para os irmãos, eles me ajudaram, né? Muito da parte financeira também, para arcar com tudo isso, sabe? Uhum. Eu tive que me virar e foi um processo assim que de muito amadurecimento entre eu e Deus, assim, de entender que eu tenho um propósito. E foi aí que eu falei, cara, não dá para continuar, não dá para ser um químico. Deus não me chamou para ser um químico. Deus não me chamou pra fazer isso aqui. Não me chamou pra fazer isso aqui. Eu já desconfiava, mas aí depois eu tive a certeza. E eu falei, bom, então eu preciso buscar esse norte, mas sem saber do norte, né? Preciso buscar esse norte, preciso buscar. E foi quando eu decidi, falei, ó, larguei a faculdade. E aí foi exatamente a mesma coisa, né? Uma loucura. Tem gente que brota e fala, cara, não faz isso, cara, né? Não faz isso, não deixa isso... continua o curso, faz e depois... E aí, com o tempo, eu fui entendendo assim, não, eu preciso correr atrás daquilo que o Senhor me chamou. E eu não conhecia eles. Eu sempre soube que... A gente sempre brinca assim, né? Sabe quando o Jeremias, ele vai lá e fala assim, Senhor, às vezes eu até penso em te deixar, mas quando eu penso, tem uma chama que arde no meu coração. É um fogo. Pois foi exatamente isso, sabe? E é uma coisa que a gente sempre reclama, né? Sempre reclama disso. Falar, Senhor, eu queria não fazer isso, mas tem uma chama aqui que se eu não fizer, vai me consumir. E aí eu falei, nossa, eu vou pra São Paulo. E foi exatamente quando a gente se conheceu. Então, assim, nesse meio tempo, né? Quando eu ainda não estava, tipo assim, na banda de verdade, né? Ocorreu uma oportunidade de, tipo assim, eu tocando numa feira de música, conheci... um empresário chinês mesmo, e aí ele me fez um convite e tal para ir morar na China. E aí foi exatamente um processo assim bizarro assim na minha vida. Morei 2 anos na China nesse meio tempo assim, sabe? 2 anos na China? Nesse período aí quando a gente, né, antes a gente tinha se conhecido, a gente fez um trabalho, a gente foi gravar. Eu e o Matheus ficou fazendo cone de chocolate, se virando pra levantar. A gente não trabalhava, né? Então, como que a gente vai gravar um CD? A gente tinha as músicas, né? O Gabriel foi pra Bauru pra poder produzir com a gente, mas não tinha grana pra pagar estúdio, né? E, cara, ganhar dinheiro com música no Brasil, principalmente no nicho gospel, é complexo. Né? Pro pessoal aí que tá querendo entrar no nicho... Quando você tá começando é difícil, não tem recurso. E aí a gente entrou nesse mundo aí, cara, vamos se virar. Então a gente foi fazer trufa de chocolate pra vender na rua, foi fazer cone de chocolate, enfim. Buscar recursos. Foi buscar recursos pra poder financiar o projeto. Porque a gente sempre foi inteligente, assim, de pensar, né, que tipo, não é porque Deus falou alguma coisa pra você que você tem que ficar parado, né? Esperando Deus colocou alguma coisa no seu coração, você tem que se mover e junto com esse propósito... caminhar para buscar recursos estrategicamente para você alcançar os objetivos. Sim. Então foi tipo assim, a gente tinha muito clareza que a gente precisava se mover. Então a gente foi atrás de recursos. Como que a gente vai fazer? Cone de chocolate, a gente acordava cedo, teve que aprender a fazer cone de chocolate pra gente fazer esse trabalho, porque a gente é bem assim, tipo, vamos fazer. Deus colocou no nosso coração, vamos fazer então. Não sei como que vai fazer, tantos mil. Não importa, a gente vai dar um jeito e vai fazer. Vai fazer. Essa é a história da Banda Norte. Então nós temos aqui o Matheus juntamente com o Gu, né? Tem o Eduardo. O Du, já trocando D pelo G. O Matheus e o Eduardo, então, tendo ali já uma amizade, começaram com o projeto, começaram a desenvolver. Aí chega o Gabriel. A gente presencia, né, na história dos 3 que vocês tiveram contato com Cristo, e isso é bacana. E aí tem uma pergunta aqui que eu acredito que essa pergunta aqui ela é o ponto-chave aqui dessa entrevista. Vocês sofreram, estando no gospel, né, e vindo com uma ideia nova, vocês sofreram muito preconceito? Vocês já sofreram bastante preconceito? Vários preconceitos. Muito, cara. De várias... Será que sofreu preconceito? De várias formas possíveis. Hoje eu acho que... Hoje, analisando, depois de 11, 12 anos,
eu vejo que tá, assim, um pouco mais flexível, né? Essas questões. Sim. Mas antes, né, quando a gente era menino, a gente sempre se vestiu diferente, gostou de estilos diferentes. A gente sempre teve clareza da comunicação que a gente tinha que seguir para falar com determinadas pessoas. Então, a gente sempre teve essa noção. Então, a gente ia nos lugares, nas igrejas, chocava. Mas a gente só era meninos, sabe? Hoje, tipo, eu olho para pessoas que têm a nossa idade naquela época, cara, é um menino, sabe? Tá sonhando. Cara, acho que eu vou tacar pedra no menino, entendeu? A gente via as bandas, né, na qual a gente tinha como referência, pô, a roupa que os caras usavam, os instrumentos que os caras usavam. Pô, mano, a gente precisa ser isso daqui. E quais eram essas bandas que era referência pra vocês? Cara, na época, nossa, a gente sempre gostou muito do Mumford, que é uma banda britânica, irlandesa, na verdade, né? Do Mumford, gostava do U2, gostava do Coldplay, enfim, fala aí outras. Sweet Food, New Boys, a gente... News Boys, cara, Planet Shakers, o próprio Hillsong, né, na época. Um cara que a gente escutava muito, que era o Jeremy, né? Jeremy Camp, Então, assim, a gente sempre foi muito influenciado pelo som gringo, assim, né? Sim. Pelas paradas de fora. Só que pro Brasil, naquele momento, era um pouco distante, então, pô, muito tempo atrás. Talvez pro pessoal que for, né, das grandes capitais do Brasil estiver escutando isso aqui, São Paulo, né, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, acho que eu não vi isso daqui acontecer. Mas, cara, o Brasil não é só formado das grandes capitais, né? A gente tem cidades pequenas. E nessas cidades pequenas não funciona desse jeito, entendeu? Os movimentos são outros. Né? Então se espantava muito, né, da maneira como a gente se vestia, né, o tipo de som que a gente fazia. Então, cara, no começo, pô, a oração que antecedia o nosso show era, que todo eu caia. A gente subia nessa pressão, entendeu? Foi no final, toda honra e toda glória. Exato. Entendeu? Era esse tipo de coisa. Aí já teve vez da gente descer, né, do palco ali, aí... Eu vou lembrar pode citar isso daí, eu vou lembrar dessa. Então. Que você foi no corredor, assim, fui beber uma água. E a pessoa veio e falou, viu, eu não vi nada de Deus na apresentação de vocês. E, cara, eu era um rapaz que só vivia de jejum. Tava com depressão, só fazia missão nas escolas. O cara me meteu uma dessa, eu falei, caramba, que mais que... Eu não me achava santo e nada disso, mas falei, meu, o cara me desconstruiu, porque eu não tava entendendo nada. E eu não tinha essa maldade do tipo... Pô, o Du já era mais esperto, eu não, eu levava as coisas pro coração, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E me abatia pra caramba. Porque ele não é muito assim, ele segura, né? Eu sou mais do perfil de tipo, você falou alguma coisa, ou se eu fiquei sabendo se alguém falou alguma coisa de mim, eu vou pra resolver. Eu vou pra resolver, né? Então, tipo, já pra matar na raiz, ou falar, mas com qual é o critério? Você comprou esse medidor? Com qual critério você tá falando isso? Entendeu? Tipo, o cara tem um medidor da presença de Deus, assim. Onde você comprou isso? Porque como que você mede? Você não viu nada de Deus ou não, entendeu? Mas assim, é porque a gente a gente gostava muito de fazer o melhor, entendeu? Tanto sendo artista, né? De se vestir, né? Diferente, ter a linguagem da nossa música de forma diferente. E também. Atitude, e porque a nossa comunicação era ainda mais para jovem, para adolescente, porque naquela época a gente era adolescente. Então a gente se comunicava com quem? Com adolescente. Então a gente tinha essa veia. Então, tipo assim, a gente subia, convidado para um evento de jovens, por exemplo. Então a gente ia lá, a gente dava entretenimento num culto, né, para jovens. Então a gente fazia uma apresentação obviamente, legal. Adorava a Deus e tal, mas, pô, a gente gostava de fazer algo diferente. A gente nunca foi um grupo de louvor, entendeu? A gente sempre foi uma banda. Então, são pontos diferentes. Na época, o Trazendo Arca tava estourado, né? A gente não era o Trazendo Arca, cara. Eu não fazia cover de Depois veio, por exemplo, o Thales e fez esse show, né? Assim, essa parada diferente, essa pegada que atende um público mais jovem. Então, era isso, né? Que a gente vinha fazendo e a gente era muito mal... Sofria, né? Mas é bom você ter citado o Thales, porque o Thales foi um cara, né? A gente é muito grato, o Thales não nos conhece pessoalmente, mas o Thales, ele abriu o caminho, assim, pra muita gente, sabe? A gente que tem uma linguagem diferente, que comunica diferente, que tem um visual, uma estética diferente, né? Lá atrás, a gente era muito perseguido.
Então, depois que o Thales apareceu e dando aquele show e tal, acho que quebrou muito desse paradigma dentro da igreja, assim, sabe? Eu acho que ele abriu a porteira, assim, pra gente poder passar e poder também expressar a nossa arte da nossa forma, sabe? Ele apanhou mais pra vocês apanharem menos. Com certeza. Obrigado, Thales. Valeu. Clipe, até clipe com cigarro, o Thales é fora da curva. Então, tipo, a gente sempre entendeu que a nossa comunicação, ela tinha que ser diferente, porque a gente queria falar com determinadas pessoas que também que a igreja também, às vezes, com algumas palavras, o jeito de cantar, a pessoa não entende e não conecta. Mas entendeu? É chamado, né? Exato, não conecta. Então, tipo, a gente entendeu o nosso chamado e a gente era mal entendido do nosso chamado e, enfim, a gente sempre entendeu que essa é a nossa linguagem, como a gente tem que se comportar e como a gente tem que ser, né? E é legal, até só pra gente finalizar esse ponto, que hoje, cara, a gente não se limita. Eu posso, sim, fazer uma música de adoração e a gente poder fazer esse lançamento, como eu também posso fazer uma música de reflexão e falar sobre o momento que a gente tá passando, ou sobre a forma na qual eu enxergo a vida, ou, enfim, cara, a gente não se limita, sabe? A gente faz aquilo que a gente tá vivendo, a forma que a gente tá enxergando, e sempre, obviamente, colocando, né, Jesus como o centro de tudo, né, porque eu acho que é ele quem regulamenta a nossa vida e nos dá a razão, né, para poder enxergar e viver essa vida de uma maneira que faça sentido, mas a gente não se limita. O pessoal às vezes pergunta, vocês são um time de louvor? Vocês são uma banda? Cara, a gente é a Norte, cara. A gente gosta de fazer... Você recebe essa pergunta, tipo assim, vocês são crente? O pessoal... eu acho que hoje, atualmente, não tanto. Mas, assim, a pergunta que a gente mais recebe é tipo, se vocês são... Católicos. Ou são evangélicos. Isso a gente recebe bastante. Por conta da nossa letra ser a gente conta história, né? Então, a galera fica com essa dúvida, né? Se é católico, se é evangélico, recebe mais esse tipo de pergunta. Mas de resto tá tranquilo. Sim. Agora, por exemplo, aqui a gente vê aqui, ó, no YouTube da Norte, né, da banda Norte, Norte, né, que é um nome legal, a gente vê muitos lançamentos aqui, cara, alcançando muitas pessoas. Por exemplo, a Chuva Vai Descer, cara. Mais de 1 milhão de pessoas ouviram, cara. Eu acho que é legal a gente falar sobre esse momento da Chuva Vai Descer. A gente teve um momento de pandemia, onde tudo parou. A gente também parou. O Gabriel, nesse momento, ele tava lá na China. E o Gabriel... Tava na China. Bem no momento da pandemia. Eu te falei com o negócio. Ou seja, foi o Gabriel que trouxe. Gente, não. Legal. Por favor. Não vamos falar sobre isso. Você tava comendo yakisoba, Gabriel. Não vamos falar sobre isso. Já pega o meninão aí, ó. Não vamos falar sobre isso. Continua. Mas, enfim, então tudo parou, cara, no momento da pandemia também. Enfim, a gente teve que dar uma pausa em tudo. Eu e o Du começou a empreender em outras áreas, né? Pra poder realmente sustentar os projetos que a gente tinha como banda, né? O empreendedorismo começou no Cone de Chocolate, né? Foi quase... Foi nesse período aí que aí ele tava na China, veio o Covid e a gente... Parou tudo e nossa vida também, financeira também, às vezes deu um loop, assim. Absurdo de Deus abrir portas pra gente de coisas assim. Muita gente fala, eu ouço muitos testemunhos de muitas pessoas que falam assim, cara, eu nunca cresci tanto ou faturei tanto como na pandemia. Pra gente também. Foi assim. A gente mudou de vida na pandemia. Mudou de vida, mudou tudo. A gente teve que aprender a ser empreendedor na pandemia. No meio da pandemia, vocês desenvolveram. E Deus abriu portas e recursos pra gente, sim, que tipo, cara, que também a galera fala... Só Deus, né? Só Deus e a galera, tipo, o que tá acontecendo? Loucura. O que tá acontecendo na vida dos meninos, né? Então foi um absurdo. E aí, acho que foi esses 2 anos de pandemia, né, que a gente passou bem apertado, assim, trabalhando pra caramba, o Gabriel na China, então a banda ficou meio que stand-by. Acho que, cara, a maior parte dos artistas no Brasil, no período da pandemia, teve que dar uma segurada, né? E aí, logo quando acabou a pandemia, o Gabriel voltou da China também depois, a gente se reuniu e falou, cara, vamos voltar então aos trabalhos e tal, não sei o quê. A gente tinha algumas músicas ainda de 2016, 2017, que a gente queria lançar, mas ainda não tinha tido oportunidade. E aí, o ano passado, a gente se reuniu para poder gravar 3 singles, né, o ano passado. E a gente separou um estúdio aqui em São Paulo e a gente gravou essas 3 canções. A primeira delas foi A Chuva Vai Descer, na qual ela foi lançada
em setembro. E ela foi feita há muito tempo. A gente ela foi feita em 2016, 2017. A gente só lançou ela. O clipe vocês que produziram ou não? Cara, no clipe a gente fez uma bela amizade com 2 diretores aqui de São Paulo, a Gabi e o Bruninho. E o Lucas também. E o Lucas. E aí a gente mostrou as músicas pra eles e tal, eles curtiram muito, eles falaram, cara, a gente precisa desenvolver uma história. Ficou um baita clipe, né, cara? Pra em cima disso aqui. Pô, cara. Sim, e aí a gente achou massa a ideia, e aí a gente já tinha, né, obviamente, trabalhou muito na pandemia, juntamos uma grana, falei, cara, vamos fazer um trabalho legal agora, realmente aquilo que a gente quer fazer, que antes a gente não podia, porque tinha toda essa limitação de grana, e a gente sabe que fazer música no Brasil, cara, não caro, é fácil, não é fácil. É audiovisual. Então nem se fala. Então a gente conseguiu fazer um trabalho legal, que a gente realmente tinha vontade de fazer, investimos e tal, e a gente lançou ela em setembro do ano passado, e ela marcou o nosso retorno, realmente. Então os últimos lançamentos tinham sido em 2018, 2019, e aí o ano passado a gente lançou A Chuva Vai Descer. A gente produziu com, não sei se você conhece, o Gui, né, que é o vocalista do Projeto Sola. Sim. Ele ajudou a gente a produzir essas 3 músicas, né? E foi muito legal, né, que a resposta, né, desse retorno pós-pandemia e depois que a nossa vida em poucos anos deu uma viravolta assim, financeiramente, o retorno, a resposta, né, que a gente teve assim dos números, né, igual você falou, tipo, foi absurdo. O primeiro clipe. Esperava. Não. A gente sempre confiou muito no nosso trabalho, né? Mas assim, o primeiro clipe que tava marcando nosso retorno, o algoritmo das nossas redes sociais estavam parados há anos. Então, tipo assim, não existia algoritmo, a verdade era essa. Então a gente foi, vamos marcar uma sessão de foto, vamos voltar, vamos fazer isso e aquilo e tal. E aí a gente lançou, a Chuva Vai Descer, e hoje acho que ela já passou de 1 milhão de... Sim. 1 milhão, tá com 1.100.000. Legal. Isso mostra, assim, é legal, né? Eu acho que, assim, o pilar aqui dessa entrevista, ele foi justamente mostrar, quebrar um paradigma. Uhum. Porque a igreja, ela, de certo modo, ainda limita muito o crescimento musical, às vezes por conta dos preconceitos, às vezes por conta daquele ditado que a gente ouve muito. Mas se você trazer um novo estilo pro gospel, você quer trazer o mundo pra igreja, né? Toda pessoa que ela decide, vir com um estilo diferente, um estilo musical diferente, automaticamente ela leva pancada, ela sofre. Só que o legal é que a gente mostra isso, a gente mostra mostra a essência. Porque quando você vê a essência, aí você vê que, cara, 1 Samuel 16, 7, né? Não julgueis pela sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é justamente esse tipo de diálogo que constrói, porque apresenta o coração missionário de uns caras que decidiram do nada ser útil na vida das pessoas, a força de vontade de acreditar contra a maré, sem recurso financeiro e continuar, a garra de, no meio de uma depressão, sofrendo, tá lá, tô sofrendo, tô machucado, tô ferido, mas eu entendi que o propósito do evangelho, ele é maior do que a minha dor. Com certeza. E o Deus que me leva é o Deus que me sara. O Deus que me leva para fazer por alguém, ele é o Deus que faz por mim. Então, mostra justamente isso, cara. De fato, é uma entrevista para quebrar paradigmas. E, novamente, trazer aquela questão. A gente precisa apoiar os jovens que estão decidindo fazer coisas diferentes, coisas novas. A igreja, ela precisa entender isso, que com o passar do tempo, a mente do ser humano, ela se desenvolve, né? Não se amoldar ao padrão, mas transformar pela renovação da mente. É o que a gente precisa. Você concorda, Edu? Lógico, com certeza. E a gente viu, né, por falta desse apoio, desse incentivo também, né, que muitas bandas, pessoas que tinham até talento na época a gente fazia isso, tipo assim, pararam, não teve força para continuar. Não continuaram, sim. Então, tipo, realmente, né, essa questão do apoio, principalmente da igreja, né, do ministério, isso é importante, né, até porque a gente não tem o incentivo, né, do governo, até tem, né, mas para específicos artistas, mas no nosso caso, né, é bem difícil ter recurso, né, de incentivo. Então, se a gente não fizer acontecer de alguma forma, e Deus nos dá força para continuar, assim, e aguentar, e realmente for um propósito de Deus mesmo, assim, você não tem como, você não cara. sustenta. Você não sustenta, não tiver aquela parada que queima, não tem como
Agora, ó, vamos de spoilerzinho? Vamos spoiler, né, pô? Tem que ter... Quais as novidades? Quais são os próximos lançamentos aí? Já tem que deixar pelo menos um spoiler no Yang, pô. Norte, tem novidade? Tem lançamento? Atualize a gente. A gente tem, cara. A gente tem 2 músicas pra lançar. Boa. A primeira que a gente vai lançar agora é a Solitude. Solitude, né? Que é a música que marcou o processo nosso ali, né? No momento de depressão. A gente escreveu essa música naquela época, conseguimos regravar ela esse ano. E ela tá pra sair aí, eu acho que mais um mês, mais ou menos, a gente já consegue liberar pro pessoal. E depois é uma outra música que eu ainda não vou citar o nome, porque a gente tá decidindo. Tá decidindo ainda, né? Tá brigando pelo nome. Sim, sim. Mas e muito provavelmente a gente vai ter um feat muito legal nessa música com um outro grande artista do cenário. Então, acho que é só isso que eu posso falar no momento. O nome dessa música logo vai vir, né? Deus vai. A oração tem que ser, Senhor, envia o mesmo profeta que ajudou aqui, no nome da banda. Porque o profeta, no nome da banda, ele falou o quê? Ele falou, ó, eu via um mapa na minha frente apontando para o norte. Facilitou. Todas as músicas que a gente faz tem apelidos. Apelidos. Só que aí eu não vou falar o apelido aqui, porque então depois a música vai ficar marcada pelo apelido. Então é melhor a gente decidir o nome primeiro. Não, esse profeta e o bom dele é que ele facilitou, porque foram só 2 palavras. Ó, eu via um mapa apontando para o norte. Ou seja, a possibilidade era do nome da banda ou ser norte ou ser apontando. Aí vocês decidiram, falaram, tem que ser norte. Acho que faz mais sentido. Então, vai vir esses lançamentos e... Esse ano ainda assim, vai rolar esses o público, então, pode esperar. perder por esperar. Não. Cara, pode jogar a expectativa lá em cima. Eu acho que também pode jogar, porque assim, é uma canção que a letra, né, já retrata um assunto bem que a gente viveu, então é muito verdadeira. E também, assim, não espere menos da gente de questão, né, de arranjo, porque a gente se dedica muito para chegar num bom resultado, né? Eu arrisco a dizer assim que acho que é uma das músicas mais bonitas que a gente já escreveu até hoje, assim, tranquilamente. Tanto falando sobre letra, mas sobre arranjo principalmente. Os pianos estão maravilhosos, assim. Faz com muito carinho, muito cuidado. A gente é muito exigente, assim, né? De construir. Eu tô muito ansioso pra liberar ela, cara. Não, já me deixaram ansioso também, porque eu também quero acompanhar isso. E assim, agora eu queria, antes da gente encerrar, eu queria fazer 2 pedidos pra vocês. Eu queria que cada um agora fosse boca de Deus, né? Eu quero que cada um seja boca de Deus e fale, olhe pra câmera e fale pra quem está assistindo agora. Eu acredito muito em tempo, acredito que Deus, ele trabalha daquele jeito da pessoa que caiu no vídeo ali aleatório, no momento X daquele vídeo, e eu acredito que Deus, ele tem resposta para cada tempo. Então eu queria que vocês agora fossem boca de Deus e falassem com quem está ouvindo. Vai lá, Matheus. Cara, eu acho que eu vou sintetizar toda a reunião aqui e vou tentar entregar algo que talvez resuma tudo isso. Eu acho que o que marcou muito a nossa vida, primeiramente, foi a fé. É de confiar de que realmente Deus, ele é presente, ele cuida de nós e ele vai nos dar todas as ferramentas necessárias para nos manter firmes. Então, assim, você que está assistindo isso aqui agora e que de repente está num momento difícil, né, tá tendo a fé provada todos os dias, cara, eu acho que só o fato de você estar vendo esse vídeo aqui e de repente tudo aquilo que a gente conversou tá te fazendo refletir, tá te fazendo pensar, já é mais uma ferramenta, já é mais uma porção que Deus está liberando sobre a sua vida para que você continue de pé, continue motivado, continue com o coração cheio de esperança e sabendo, né, tendo a certeza de que Deus está cuidando de você. E o segundo ponto, cara, confie no processo, sabe? Eu acho que uma vez eu ouvi um pastor falando que demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Né? Então, assim, nada acontece do dia para a noite. Eu acho que a gente vai precisar plantar muita coisa para poder alcançar realmente aquilo que Deus ele planejou, ele desenhou, ele criou para cada um de nós. E a gente não entende os processos de Deus, assim como eu lá atrás não entendia, cara. Eu recebi inúmeras palavras me posicionando, né, me apontando pro alvo, falando: Mateus, Deus vai te usar assim, assim, assado. Mateus, você vai para tal lugar. Mateus, você vai conhecer tal pessoa. Mateus, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mateus, eu vejo aqui que você tem sofrido por um ponto A e por um ponto B, e Deus tá te falando que ele tá cuidando de você. Enfim, inúmeras mensagens. E eu, cara, vamos ceder, as coisas vão acontecer, e aí do nada eu caio numa depressão. Ou seja, parece que acontece o oposto
daquilo que a gente estava esperando, sabe? Mas eu lembrei, cara, eu preciso confiar no processo, eu não sei qual é o motivo, né, que eu tô enfrentando isso, eu não sei o porquê que Deus me colocou nesse vale, eu não sei qual é a razão, e eu não entendia, e eu vou falar algo para vocês aqui muito forte, eu orava a Deus e eu pedia para que Deus me desse um câncer e me tirasse a depressão, porque eu não entendia o que acontecia. Era algo que não era detectável, eu não conseguia tratar, eu tomava remédio, né, depois que fui diagnosticado, e não servia, cara, pra nada. Então, assim, eu orava com o coração aberto diante de Deus, chorando na presença de Deus, inúmeras madrugadas eu fiz isso. Deus, por favor, se o Senhor me ama, tira essa depressão, me dê um câncer. Eu prefiro tratar dessa forma, porque eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo remediar, né, eu consigo fazer um tratamento. Isso aqui que eu tô passando é a morte em vida, cara. E eu orava pedindo para isso. E Deus, ele sempre me alimentava e liberava porções e porções sobre a minha vida. E essa mensagem, ela ficava queimando no meu coração. Mateus, confia no processo. Eu te coloquei nesse lugar, nessa posição, por um motivo, e lá na frente você vai entender. Eu não vou te abandonar. E em nenhum momento eu me senti abandonado. Obviamente, eu tive medo. Eu achei que Deus, sei lá, tinha virado as costas para mim, né? Enfim. Mas eu sabia que Deus, ele estava olhando, ele estava me cuidando. No fundo, eu sabia que eu não estava sozinho, sabe? Então, tenha fé naquilo que Deus te prometeu, confia no processo e saiba que no momento certo as portas e as janelas do céu, elas vão se abrir sobre a sua vida. Mas enquanto isso não acontece, se mantenha em movimento. Não fique parado. Eu acho que isso é muito importante dizer. A gente nunca teve parado, a gente sempre se manteve em movimento. E, cara, a oportunidade aparece para aqueles que estão preparados e em movimento, trabalhando. Só tem oportunidade de fazer o gol o cara que tá dentro do campo jogando. O cara que tá na plateia assistindo, cara, ele só pode torcer. Ele só pode torcer. O cara que vai pro campo, o cara que pode receber um cruzamento, o cara que pode receber um passe, esse cara pode fazer. Ou seja, o cara que tá se movimentando, o cara que tá trabalhando, o cara que tá atrás, o cara que tá batendo na porta, uma hora a porta vai ser aberta pra ele, ele vai conseguir aquilo que ele tanto busca, sabe? Agora o cara que só tá assistindo a galera fazer, sinto muito, esse cara aí já desistiu dele faz tempo. Eu acho que essa é a mensagem assim que a gente pode liberar para o pessoal. Gabriel? Bom, em relação a isso, em relação a essa mensagem, acredito que assim, entenda que você não é o que você está vivendo. Muitas vezes a gente tende a se limitar, né, com o que as pessoas estão vivendo agora no Instagram, com o que seu amigo, seu patrão, o seu pastor está vivendo ali. E você olha para dentro de você e você não enxerga, não enxerga que você pode avançar. Então você não é o que você está vivendo. Entenda com que Deus te chamou e Ele garante. Entenda que o Senhor, Ele tá te olhando, sabe? Ele tá te vendo. Ele não se esquece de você. Entenda quem que Ele te chamou, qual que foi o nome que Ele te deu, sabe? Qual que é a missão que Ele te deu. Eu acho que isso é primordial, assim, entender que você não é esse processo, você não é o trabalho que você está tendo agora. Tudo isso é uma construção que Deus está te fazendo para te lapidar, para você chegar onde Ele quer que você chegue. Mas não entenda, não se entristeça no sentido de se comparar com o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, mas entenda que você não é o que você está vivendo agora. Uau! Edu? Então, nesse período que a gente viveu, eu tive que aprender as questões que ser consistente, permanecer focado e no propósito, como uma flecha, né, e não olhar para nenhum lado. Por mais que você a circunstância da sua vida te empurre a olhar para uma outra direção, te faça duvidar às vezes, te faça duvidar, cara, sempre esteja no foco, no seu objetivo. Uau. Que foi o que aconteceu muito com a gente viveu vários ciclos na nossa vida. Ciclo onde a gente tinha recurso, onde não tinha recurso, onde a gente passou necessidade. Todos esses ciclos. Hoje vive um outro ciclo e um outro momento. Só que a gente nunca deixou de estar apontado para a direção do nosso propósito. Então, é isso. Entenda o seu propósito, carrega ele no seu coração e entenda. Eu falo isso, mas como eu gosto de dizer, né? Que eu sou escravo do meu propósito. E se eu tentar viver qualquer outra coisa,
que não seja o meu propósito para minha ruína. Então, eu sou escravo do meu propósito, independente de qualquer circunstância e qualquer momento da minha vida. Se eu tiver que escolher Y ou X, eu sempre vou escolher o meu propósito. Não vou escolher nem Y e nem X. Sempre vai ser o meu propósito. Então, cara, primeiro passo, saber quem você é, para que Deus te chamou. Depois que você reconhece isso, é só seguir até o final, sendo consistente, sem plano B, focado, né? Porque tudo que você começa e vai até o fim, acontece. E como, não sei se foi o Matheus ou o Gabriel falou, que se Deus colocou no seu coração e isso queima dentro de você, não importa a opinião de outras pessoas, não importa o que os outros querem impor na sua vida, não importa nada disso, só importa o que Deus quer para você. E o que Deus quer para nós é o melhor. Uau! Senhoras e senhores, essa foi a Banda Norte, Movimento Norte, Grupo Norte, tudo de bom. Não deixe de acompanhar. Nesse podcast aqui, hoje nós aprendemos sobre a importância de você startar algo e não parar. Tudo que você conquista, basicamente, vai estar dependendo de um passo simples. E esse passo é não desistir, não voltar atrás, não olhar para trás. Toda a história, basicamente, vai ser assim. O começo vai ter dificuldade, isso é extremamente comum. Durante o percurso, você vai encontrar algumas barreiras, pessoas vão tentar te parar, circunstâncias da vida vão dizer para você desistir do seu sonho. Algumas coisas que acontecerão, elas basicamente vão olhar para você e dizer assim, ó, para que você continua nisso? Desiste. Não precisa ficar nisso. Vai procurar um emprego, trabalha para alguém e desiste, porque isso não vai dar em nada. A grande verdade é que todo homem grande ou todo projeto grande, ele só se tornou grande porque começou pequeno. E o problema é que na maioria das vezes as pessoas desistem quando estão pequenas, porque elas não entendem que o próximo passo é apenas crescer. Por isso, leve para você, leve em consideração tudo que você ouviu aqui e o exemplo do Norte, aprenda, não desista, continua, não pare. Mira a bússola, né? A gente fala que a bússola sempre vai apontar para o norte. Então, usa a bússola da sua vida e foque em Cristo, foque no seu objetivo e jamais pare. Se você não parar, muitas coisas vão acontecer. É basicamente assim, viver intensamente sem parar para descobrir o que acontece quando você não desiste. Esse foi o nosso YangCast de hoje. Muito obrigado aí por vocês acompanharem. Deixem o Instagram de vocês aí já pra galera. Ó, quase a gente vai embora. É isso, sem merchan. Fala aí. @Banda Norte. @Banda Norte no Instagram. No YouTube é Norte, apenas só Norte. Mas sim, se não encontrar lá como só Norte, pode colocar o nome da música, né? A Chuva Vai Descer, que foi essa que a gente acabou de cantar. No Spotify é a mesma coisa. No Spotify é a mesma coisa. É isso, então. Essa é a Banda Norte aqui no YangCast. Muito obrigado. Não se esqueça de acompanhar e correr aqui na descrição, que tudo que você precisa saber vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.